voltando do nosso rápido intervalo com a já tão tradicional e conhecida colinha, a materialização das nossas pesquisas, que gentilmente os amigos espirituais, a espiritualidade faz chegar com tanto carinho até nós. Como sempre, jamais deixarei de ser grato a esses irmãos com essa paciência toda de fazer chegar esse farto material até nós, que infelizmente precisamos fazer um resumo dele. Senão entraríamos noite adentro conversando sobre o material que eles nos enviam. Mas, como temos um tempo limitado, somos obrigados a fazer esse resumo. Mas, gratidão a esses irmãos que pacientemente estão com nós esse período todo dos estudos. E esse mês aqui a nossa casa faz aniversário. Então, praticamente estamos há 5 anos com os nossos trabalhos online. Começamos em 2020, logo depois, março, né? Devido à pandemia. Logo em seguida iniciamos os nossos trabalhos online. Então a casa vai fazer 6 anos, mas nós já fizemos 5 de estudo, que foi em março de 2020. Sempre um prazer podermos estar todos juntos nas nossas noites de estudo. Para tradicionalmente não alongar, eu ter que me pedir desculpas, vamos dar início. Bom, meus amigos, aqui as perguntas 688 e 689, eu acho que o resumo delas se comunicam. Então, aqui vai na sequência, eu não vou parar. Aqui a 689, 688 e tal, eu agrupei as duas aqui nos comentários, tá? Quando tiver naquilo que eu achava, aqui fazia mais parte da 689, eu faço uma observação. Mas as perguntas eram as seguintes. 688. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? E a 689 é a seguinte. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Como falei no final da pergunta, eu sou obrigado a dar uma risadinha aqui, né? Que eu vou te falar, tem situações aí que a gente para pensar se realmente todos estão civilizados, né? Se ainda não estamos brutalizados na época das cavernas. Mas vamos lá. A materialização nos falou o seguinte. A palavra raça tem origem do latim ratio, que significa ordem cronológica ou categoria. Em português, a palavra raça deriva do italiano raza, com 2 Es, que por sua vez vem de ratio. Inicialmente, o termo era usado para descrever grupos de animais com características semelhantes. A sua aplicação estendeu-se aos seres humanos a partir do século XVI, com a classificação das pessoas por características físicas e com o desenvolvimento do conceito de raça para fins raciais e sociais. As raças extintas de seres humanos referem-se a espécies humanas que não existem mais na Terra. No entanto, a ideia de raças em humanos é um conceito social e cultural, não científico, e os cientistas consideram a diversidade humana como um conjunto de variações genéticas, não grupos distintos. Muito interessante. Como o homem de Neandertal, esta espécie humana coexistiu com Homo sapiens, uma espécie de irmão, na Europa e Ásia, e foi extinta há cerca de 28 mil anos atrás, na Península Ibérica, mas surgiu há 4.000 anos a espécie Homo sapiens. Para isso, temos a explicação de um mentor. Várias raças povoaram a Terra em lugares diferentes, em conformidade com os climas do ambiente terreno e a vontade daquele que tudo fez. Todas as coisas da Terra obedecem a uma direção espiritual. No entanto, é da vontade igualmente do Senhor que elas se fundam umas às outras, caldeando suas qualidades e entrosamento de sentimentos. Podemos até viajar em pensamento, né? Ideias, quando da criação da Terra Deus tomou cuidado e planejamento com a abundância de certas coisas
em certos países locais e escassez em outros, para que se realizassem as permutas, as migrações, as imigrações, uma forma de interação, com isso nascendo o comércio, o auxiliar aos outros, com a finalidade de nascer o amor, a amizade, fraternidade e evolução. Né? Vamos imaginar na criação, todo mundo tinha o que precisava naquele lugar, ninguém ia sair de lá. Né? Então, com as necessidades que geneticamente foram sendo desenvolvidas dentro de nós, com a nossa evolução, sentimos necessidade de outras coisas, outros bens. Andar e caminhar além daquela montanha, né, que já era uma grande conquista, alguma coisa nesse sentido, aí que se começou as imigrações, migrações, os povos interagindo, não havia moeda, você trocava. Por exemplo, um tinha feijão, você tinha arroz, você trocava, o outro tinha fruta, você tinha legumes, o outro tinha caça, você tinha ovos, sei lá, coisa do tipo. Isso daí foi extremamente, muito bem pensado, como tudo, para que houvesse essa migração e pudéssemos preencher esse planeta chamado Terra, né? Vamos migrar para cá e migrar para lá, vamos ver. Até a água, alguns lugares com abundância, outros em falta, uns lugares com calor, outros com frio. Enfim, tudo pensado para que povoássemos tudo. Voltando aqui, muito interessante esse capítulo referente raças. E todos os estudos anteriores fica muito claro e evidente que já nascemos nos mais variados lugares do planeta. Já passamos por várias nacionalidades, várias etnias, ou seja, como espírito já recebeu muitas e diversas roupagens, certo? O espírito sempre é o mesmo. A roupagem e os lugares serão diferentes. Bem bacana, né? Então essa parte de lei de reprodução, população do globo e sucessão e aperfeiçoamento nos traz essa certeza. Já povoamos, já nascemos, sabe-se lá em quantos países, locais. A roupagem difere, uma roupa nova, mas o espírito é o mesmo. Mesmo não, né? O espírito em si, vamos dizer que se ele tivesse um número, seria o mesmo, né? Mas sempre com uma evolução, um aperfeiçoamento, até chegarmos aonde estamos hoje. E como podemos ainda ter preconceito, não é? Como racismo, xenofobia, preconceitos com opção sexual, religiosa. Já fomos homem, mulher, já fomos evangélicos, já fomos ateu, por que não? Roupagem de mulher, já nascemos talvez índios, já nascemos negro, já nascemos, sei lá, no confins, no Nordeste, que existe xenofobia muito do Sul para com o Norte e Nordeste. Enfim, já habitamos e tivemos oportunidade de nascer com várias etnias. E como é que o ser humano tem coragem ainda de manter essa coisa absurda chamada preconceito? O mentor, de forma simples, nos fala: o racismo é a ignorância dos povos. O espírito é o mesmo, ainda que esteja em variados níveis de despertamento espiritual. A Terra é uma escola de Deus e a cada nação uma sala de aula que se divide até o lar, como célula da sociedade. É bom anotar que todos somos irmãos e que mesmo os animais devem ser vistos como tais nos nossos caminhos. 1857, um espírito da verdade falou isso. Em 2025, ainda temos a ignorância do racismo. Por isso que eu chamei a atenção. Será que estamos totalmente civilizados? Um mentor vem confirmar a nossa evolução. Os corpos dos ancestrais humanos eram muito mais grosseiros do que os atuais. E os corpos que estão sendo preparados
para as gerações futuras serão mais sutis que os corpos atuais. São raças se fundindo em raças e corpos se fundindo em corpos. Com isso, podemos afirmar que raças não desaparecem, evoluem. Agora aqui, se eu fosse iniciar outra pergunta, aqui eu acho que se encaixaria na 689, né? Mas vamos lá. Mais uma confirmação referente à evolução através de Miramês. Os homens atuais são os mesmos espíritos do passado, que se fundiram e se refundiram na forja do tempo e renasceram em novos corpos, de modo a ampliarem seus conhecimentos e se enriquecerem no amor. A família encarnada e desencarnada é muito grande, e há uma profusão de trocas, de maneira que todos participem das oportunidades que Deus nos dá para o devido despertamento. Belo, não? Aí, meus amigos, a reencarnação é perfeita. Ela é lei universal e não há ponto determinado para permanecermos onde estamos. Estamos sempre em movimento constante pela lei da justiça e de liberdade, o famoso livre-arbítrio. Claro que respondendo pelos nossos atos. Os erros não fazem crescer, os erros não fazem crescer e evoluir. Ação e reação. Mesmo que estejamos longe da perfeição, estamos lutando em busca dele. Em busca dela, da perfeição. E na nossa luta, não estamos sozinhos jamais. Temos o nosso staff, como eu gosto de falar. E temos também aqueles que não vibram por nós, né? Tem aqueles lá que gostam quando cometemos um deslize. Mas, enfim, Miramês. Todos trabalham para que a luz desperte em cada um. Porém, na intimidade da alma, o serviço pertence a cada ser, de modo a descobrir o melhor, aparando arestas e rompendo barreiras, assimilando conceitos e vivendo os ensinamentos. Belo. Acredito que a maior dificuldade que enfrentamos é vencermos a nós mesmos, né? Como diz a Magneide, acho que o nosso grande inimigo somos nós, aquela imagenzinha que se reflete no espelho. Nós somos obrigados a descobrir nossos limites, nossas fraquezas, nossos erros, respirar e ter força, coragem de seguir em frente, para realmente experimentarmos as mudanças. O que podemos afirmar é que o ser primitivo, me perdi aqui, voltando, vamos rebobinar. O que podemos afirmar que o ser primitivo que que se iniciou, habitou, realmente foi um ser extinto lá atrás, que habitou dentro de nós. O nosso espírito habitou dentro daquele corpo lá no passado. Alguns há outros caminhos da extinção. Aí se encontra a nossa reforma íntima. Por que da extinção aqui? O ser primitivo da caverna, ele já não existe mais. Nós aprendemos a caçar, nós aprendemos a cozinhar, aprendemos a construir moradias. Volta lá nas cavernas, né? A caça, o fogo, a habitação, a roupa foram evoluídos. Então, aquele ser primitivo, realmente, ele se extinguiu devido à nossa evolução. Mas um grande detalhe, podemos até nos sentir assim, poxa, a civilização ainda, será que ela realmente caminhou para a evolução, todo mundo? Tem horas que a gente pensa, olha e fala, meu Deus, não é possível, né? Mas tenhamos a certeza, e sempre teremos isso, o espírito não regride. Por menor que possa ter sido a evolução que ele experimentou numa existência, sempre há algo que ele vai relembrar. E eu considero isso sempre lembrando, puxa, sabe quando bate aquele negócio, nossa, eu acho que isso aqui não está certo. São as experiências passadas.
né? Então algo você traz sempre. Jamais você vai ficar parado, estacionado. Bom, muitas vezes agindo como seres primitivos, como eu acabei de dizer, como, por exemplo, quem ainda pratica atos discriminatórios. Eu acho isso um preconceito, um ato de preconceito, um ato de selvageria gigante. Vamos lá. Devemos sempre seguir em frente e ter em mente: o hoje será melhor que o ontem. Acredito que nos assustaríamos se pudéssemos ver os nossos ancestrais em estado primitivo, mas experimentaríamos a sensação da nossa evolução e se orgulhar de onde chegamos e nos orgulhar do que temos ainda condições de fazer, não é? Se a gente pudesse hoje ter a oportunidade, que nós estamos aqui falando no celular, apertar um botãozinho e ver a nossa primeira vinda aqui na Terra, como será que ela foi? A primeira vez que tivemos oportunidade de reencarnarmos ou encarnarmos aqui, como é que será que foi? Né? Aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e ter a oportunidade de olhar o que nós somos hoje. Orgulharíamos e temos orgulho de saber, de olhar que tem gente que consegue uma evolução ainda muito maior. Então é possível. Depende sempre de cada um de nós, né? Então é sempre aquela coisa, né? Nem antes, nem depois, na hora certa. Mas daria um certo orgulho de ver o que éramos para o que já chegamos hoje, né? E devemos nos alegrar com os que estão à nossa frente. Significa que só depende de nós chegar onde devemos chegar. A nossa reforma íntima e sempre continuar na nossa evolução. Bom, meus amigos, por hoje é só. São essas duas perguntas, 688 e 689, que eu acabei transformando as duas num mesmo comentário, que são muito parecidas. Agora virá o vídeo, o áudio, da Magnete, fazendo observações, comentários, encerrará à noite, o espaço estará democraticamente aberto e, como sempre, foi um prazer inenarrável receber cada irmão em minha casa. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram de adentrar aos seus lares. Deixo ao coração de cada um um grande beijo, até a próxima, tchau, fiquem com Deus!